Como a democracia destrói riqueza e liberdade. Este vídeo é baseado em um texto do autor Frank Karsten. Embora quase todos os países democráticos sofram com governos inchados, excesso de regulamentação, altos impostos e uma enorme dívida pública, poucas pessoas conseguem vislumbrar a relação causal entre estes problemas e o próprio sistema democrático. Para a maioria, a solução para estes problemas é mais democracia e não menos. Muitos ainda acreditam que a democracia corresponde à prosperidade, igualdade, justiça, união e liberdade, mas não há nenhuma evidência de nada disso. A democracia se apoia em três princípios fundamentais que têm o direito de voto, né? Você pode votar, você tem o direito de concorrer a um cargo público e a maioria decide, ou seja, é um sistema coletivista e é só isso. Em nenhum lugar está escrito, por exemplo, que a democracia garante o direito à liberdade de expressão, um direito que muitas pessoas associam à democracia. Nem há qualquer explicação lógica que mostre por que a democracia tende a gerar prosperidade. As pessoas simplesmente aceitam como verdade absoluta o senso comum que diz que a democracia gera todas estas benesses. A verdade, no entanto, é exatamente oposta a este senso comum. Os próprios princípios da democracia dão origem a processos que conduzem a sociedade para o oposto da liberdade e da prosperidade. Tendo consciência disso, muitos já associaram essas informações com a situação que a gente vive aqui no Brasil. E sim, vivemos em um regime político coletivista onde a maioria decide como será a sua vida, e os políticos que estão no poder, além de outros burocratas, como ministros e juízes do STF, acabam decidindo como deve ser o nosso país e sua legislação. Além disso, se a maioria, que infelizmente é leiga de modo geral, não entende de economia, ética e filosofia de forma profunda e acreditam também em políticos demagogos e populistas, se essa maioria quiser escolher que você deverá ser governado pelo PT a partir da próxima eleição, você não poderá fazer nada, só aceitar. O Estado e seus políticos demagogos usam o seu dinheiro da forma que bem querem, sem ter a necessidade nem mesmo de serem responsáveis com ele. Têm direitos a vários privilégios que eles mesmos criaram. Muitos políticos podem nomear pessoas amigas e de confiança, entre aspas, para trabalhar em importantes cargos públicos vitalícios, como é o caso dos próprios ministros do Supremo Tribunal Federal. Os processos mais importantes da democracia são os seguintes. 1. Comportamento imediatista. Como Hans Hermann Hoppe explicou em seu livro Democracia, o Deus que Falhou, a democracia inevitavelmente gera uma preferência temporal alta, ou seja, leva a um comportamento imediatista, míope, visando apenas o curto prazo, tanto entre os governadores como entre os cidadãos. Dado que os políticos democraticamente eleitos ficaram apenas temporariamente no cargo, e eles não são os proprietários dos recursos à sua disposição, eles serão acometidos de um refreável incentivo para gastar dinheiro público em projetos que os tornem populares, desconsiderando as consequências futuras de tal ato. Os problemas que eles criam ao longo do caminho, como o forte aumento da dívida pública, serão deixados para que seus sucessores resolvam. Uma sociedade democrática é como um carro alugado, ou pior, um carro que não é propriedade de ninguém e é utilizado por todos. Ela rapidamente se destrói. 2. Conflito social e parasitismo. Democracia é um sistema em que as pessoas votam naqueles políticos que elas creem que irão favorecê-las com benesses e privilégios, de modo que a conta seja entregue a outras pessoas. A democracia, portanto, inerentemente faz com que haja um imediato conflito grupal, funcionários públicos contra trabalhadores do setor privado, empregadores contra empregados, agricultores contra moradores urbanos, idosos contra jovens,
imigrantes contra nativos, etc. Isso gera um comportamento parasitário e tensões sociais. Este é o resultado do princípio democrático que preconiza que todas as decisões importantes devem estar sujeitas à vontade da maioria, isto é, devem ser decididas pelo Estado, o que transforma todos os indivíduos em meras engrenagens de um sistema político coletivista. Em uma sociedade livre, baseada em direitos individuais, indivíduos com diferentes visões e objetivos não se tornam potenciais inimigos mútuos. Eles podem colaborar entre si, comercializar uns com os outros ou simplesmente se isolar e não se intrometer na vida de ninguém, mas eles certamente não terão meios coercitivos com os quais obrigar outros cidadãos a satisfazer seus próprios fins. A democracia cria uma discórdia que não existiria em uma sociedade livre. Indivíduos não se importam se o sujeito que lhe vende uma xícara de café em uma padaria, se ele é judeu ou católico, se ele é protestante, muçulmano, ateu, branco, preto, solteiro, casado, gay, hétero, velho, jovem, nativo, imigrante, alcoólatra, abstêmio ou qualquer outra coisa. Nada disso importa no curso de sua interatividade diária com as pessoas. Por meio do comércio e da cooperação, cada pessoa ajuda as outras a alcançar suas aspirações. Se alguém diferente de você se muda para a sua vizinhança, você fará o seu melhor para lidar bem com ele, seja na igreja, no shopping, na academia ou até mesmo casualmente nas ruas. Nós sempre nos esforçamos para encontrar maneiras de sermos civis e prestativos. Agora, coloque essas mesmas pessoas na arena política e elas imediatamente se tornam inimigas. Por quê? A política não é cooperativa como o mercado, ela é exploradora. O sistema é configurado para ameaçar a identidade e as opções dos outros. Todo mundo deve batalhar para impor as suas preferências. Consequentemente, coalizões se formam, bem como alianças espúrias e momentâneas, que constantemente se alteram. Este é o mundo imoral em que o Estado, por meio da máquina eleitoral, nos joga. Nele, torcemos para que o nosso cara vença e desejamos a morte política do oponente. O jogo democrático confunde as pessoas em relação ao real inimigo. O Estado é a instituição que gera e vive às custas destas divisões. No entanto, as pessoas são distraídas deste fato por causa do endeusamento do sistema. Os negros culpam os brancos, os homens culpam as mulheres, os héteros culpam os gays, os pobres culpam os ricos e assim vai em um infinito número de combinações possíveis. O resultado final é a destruição dos cidadãos e uma vida próspera para a elite política. 3. Intromissão. Embora muitas pessoas associem democracia à liberdade, o fato é que nenhuma liberdade está segura em uma democracia. Se a maioria, ou muitas vezes alguns pequenos grupos influentes quiserem, ela poderá intervir em qualquer tipo de ação, transação ou relacionamento voluntário, e é isso que ela faz. Ela proíbe as pessoas de beber álcool em determinadas circunstâncias, de queimar bandeiras, de se manifestar contra as guerras, de assistir a determinados filmes, de discriminar e assim por diante. Os governos democráticos continuamente intervêm em transações voluntárias entre vendedores e compradores, empregadores e empregados, professores e alunos, médicos e pacientes, inquilinos e proprietários, prestadores de serviço e clientes, entre outros. Eles também se intrometem nas escolhas pessoais. A sua escolha de fumar, de usar droga, de se envolver em profissões específicas para as quais você não possui uma licença, de discriminar, isto é, de escolher com quem você quer se associar, de criar produtos específicos para os quais existe uma patente, isto é, um monopólio do governo, etc. Não há limites para essa intromissão. A pouca liberdade que ainda temos nas sociedades ocidentais não se deve à democracia, mas sim à nossa tradição de amor à liberdade.
4. Coletivismo e passividade. Nos tempos pré-democráticos, a tendência era de os governados não confiarem nos governantes, e cada novo imposto criado era visto como uma violação à liberdade. Porém, atualmente, as decisões democráticas são vistas como fundamentalmente legítimas, pois, de acordo com o senso comum, tais decisões foram supostamente tomadas pelas próprias pessoas. Durante as eras monárquicas, poucos nutriam a esperança de chegar ao poder, consequentemente, a maioria suspeitava de todos aqueles que estavam no poder. Já a democracia, por outro lado, permite, ao menos na teoria, que todos possam chegar ao poder. Isso faz com que as pessoas acreditem que elas devam se submeter à regra da maioria. Elas podem não concordar com leis e regulamentos específicos, mas elas sentem que devem cumpri-los. Mas, naturalmente, elas tenderão a eleger um partido específico que crie leis que as beneficiem e que faça com que o dinheiro distribuído pela máquina estatal flua na direção delas. Foi assim que os gastos estatais cresceram, na maioria dos países democráticos, de cerca de 10% do PIB antes da Primeira Guerra Mundial para quase 50% atualmente. É também por isso que temos tantas leis atualmente, de modo que podemos dizer com total segurança que há uma lei específica para absolutamente tudo que existe. 5. Corrupção e abuso. Embora a governança da maioria seja suficientemente ruim por si só, a realidade de uma democracia é muito mais sórdida. Dado que o governo eleito tem um poder virtualmente limitado e controla praticamente todos os recursos da sociedade, todos os tipos de grupos de interesse e lobistas irão trabalhar nos bastidores para influenciar o governo a criar e modificar leis para seu proveito próprio. Um exemplo óbvio são os bancos e os interesses financeiros que, em conjunto com o governo, criaram um sistema de papel-moeda, o qual eles controlam e manipulam para seu próprio benefício. Mas há também vários outros interesses poderosos que utilizam o sistema para proveito próprio e em detrimento do resto do povo, que são os sindicatos, ONGs, empresas farmacêuticas, produtores rurais, empresas telefônicas, aéreas, de comunicação, entre outras. Os cidadãos comuns não podem fazer quase nada a respeito. Eles geralmente não têm os meios ou o tempo para descobrir e entender o que está de fato acontecendo. Tudo o que podem fazer é votar de vez em quando, mas eles não têm como responsabilizar seus governantes por suas ações. Portanto, as nossas mazelas econômicas e sociais não decorrem do manjado fato que os políticos errados estão no poder. É o próprio sistema democrático quem causa os problemas. O que realmente deve ser feito é mudar o sistema para que ele se torne menos democrático e não mais. E a forma mais importante e eficaz de fazer isso é retirando poderes do governo e descentralizando ao máximo todos os processos de tomada de decisão. Olhem esse gráfico, pessoal. Ele mostra o gasto público em porcentagem do PIB que foi feito pelos governos ao longo dos anos. Este gráfico ele vai mostrar o gasto das três esferas do Estado brasileiro em porcentagem do PIB. E notem a disparada a partir de 1985, justamente quando a democracia se consolidou. Obrigado pela audiência. Caso gostaram, lembrem-se de deixar o like e se inscrevam no canal.